com o tema 4 passos essenciais para construir sua carreira como RT. Nós convidamos as médicas veterinárias e cofundadoras da marca RT Vets, doutora Ana Carolina de Assis e doutora Raquel Braga. Ana Carolina de Assis é médica veterinária formada pela Unesp de Jaboticabal, mestre em medicina veterinária com ênfase em higiene, tecnologia e inspeção de alimentos pela mesma instituição. Pós-graduada em defesa sanitária e tecnologia e inspeção de produtos de origem animal. Também compôs a Comissão Nacional de Fiscalização do CFMV, a CENAF, e atualmente é pós-graduada em Medicina Veterinária Legal e membro do Grupo de Trabalho de Fiscalização do CFMV e servidora do CRMV do Mato Grosso do Sul. Raquel de Souza Braga é médica veterinária formada pela UFG, com pós-graduação em Gestão Comercial. Já foi membro da Comissão Nacional de Fiscalização do CFMV, trabalhou como servidora da UVZ de Anápolis e, em seguida, ingressou no CRMV Goiás como fiscal veterinária, onde atualmente trabalha como gerente na área. Também integra os grupos de trabalho de fiscalização e cadastro do CFMV. Realizou diversos cursos de pós-graduação na área de liderança e gestão. Então, é com vocês, doutora Ana Carolina e doutora Raquel. Obrigada, Andressa, por nos apresentar. Boa noite, pessoal. Obrigada, doutora Luana, representando aqui o CRMV de Tocantins, doutor Felipe, que também está presente, e todos os participantes. É uma honra e um privilégio para a gente sempre estar aqui conversando com vocês, falar um pouco sobre responsabilidade técnica e mostrar um pouquinho sobre essa linda função que a gente é apaixonado e gosta muito de falar, e também é uma oportunidade grande de trabalho para todos vocês. Ana, tá me ouvindo direitinho? Sim. Pessoal, boa noite. Ana, vê se o seu áudio está ligado no fone mesmo, ou se está na webcam, que está um pouco abafado. Tá. Quando se organiza aí. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Melhorou? Agora sim. Ótimo. Uau! Prazer estar aqui com vocês. É uma felicidade para nós estar falando para os veterinários, zootecnistas, estudantes aí do Tocantins, né? Então, e essa é uma temática muito importante, né, Ana, sobre responsabilidade técnica. Muitos colegas desconhecem sobre o assunto, até mesmo na graduação ouve-se falar pouco. O Dr. Felipe, inclusive, começou a falar algo da importância da responsabilidade técnica. Então, vamos lá, a gente trouxe uma palestra hoje com 4 pontos muito importantes para aqueles que ainda não conhecem, ou até mesmo aqueles que já ingressaram na responsabilidade técnica e querem ter sucesso nessa carreira. Bom, vamos nos apresentar. Acho que não precisa novamente, né, Raquel? A Andressa falou bastante da gente, mas além de todo o currículo que foi lido, a gente atua com fiscalização, tá, do exercício profissional. Eu no Mato Grosso do Sul, Raquel em Goiás. Eu estou no conselho desde 2014, Raquel desde 2012. Raquel mais velha que eu, tá, gente? Coitada. E outra coisa, a gente não começou falando, mas quem puder abrir o vídeo, eu gosto de conversar com as pessoas, olhando para elas. Se vocês puderem abrir, sentirem à vontade, eu vou gostar bastante. E a gente trabalha com fiscalização juntas quase 20 anos, e mais de 20 anos, na verdade, e gostamos muito do que a gente faz, né? A gente fala sobre responsabilidade técnica, muito para os profissionais, orientamos, além da fiscalização que a gente faz também. Além da composição de grupos de trabalho de fiscalização pelo Conselho Federal e de cadastro, como a Raquel faz parte também. Além disso, a gente viu a necessidade de mostrar para os profissionais um pouquinho sobre responsabilidade técnica, como eles devem se portar e também o que eles devem saber para exercer essa função com mais propriedade, com mais responsabilidade, ética e comprometimento.
E aí a gente via que essas informações estavam um pouco dispersas na internet. E a gente quis unificar isso, gerar um canal de comunicação com esses veterinários, para que eles pudessem saber o que a gente está falando de responsabilidade técnica, até porque antes, como o doutor Felipe falou, muitos falavam, eu assino para a empresa. E não é só assinar, não é só uma assinatura, é ser responsável técnico. Aí a gente criou o canal, que é o RT Vets, é nosso Instagram. Quem puder conhecer, o Instagram está lá aberto e a gente coloca muita informação de valor para vocês. E também surgiu a oportunidade de a gente escrever um livro sobre responsabilidade técnica na medicina veterinária. É o livro pioneiro no Brasil, que fala sobre responsabilidade técnica, e a gente destrincha esse assunto em mais de 20 capítulos, só falando de responsabilidade técnica em diversas áreas de atuação. Também publicamos 5 e-books, falando sobre as áreas de clínica, plano de gerenciamento de resíduos, atendimento domiciliar, enfim. E juntas, eu acho que já está mais, né, Raquel? 20 anos de trabalho com responsabilidade técnica na medicina veterinária. Ai, chega de falar isso. Haja botox. Bom, e aí, hoje a gente veio falar para vocês, tanto médicos veterinários ou tecnistas, ou futuros médicos veterinários ou tecnistas, se você sabe atuar como responsável técnico, você sabe o que um responsável técnico faz, ou se você já é RT, sabe exatamente as atividades que devem ser feitas na função de RT, isso é muito importante. Como eu disse, a gente quer um responsável técnico de qualidade, comprometido, responsável e que gere ali vontade, né, dos empresários quererem contratar, ele seja disputado no mercado. E aí a gente vai mostrar isso para vocês, os 4 passos para ser um RT de sucesso. Mas antes disso, eu quero falar para vocês o que é um responsável técnico, o que é ser um responsável técnico, porque muitas vezes as pessoas não sabem. A gente dá várias palestras nas universidades e os alunos ainda em formação desconhecem o que é ser RT, o que é assinar para a empresa, sabe só daquele padrão da fala, eu assino para a empresa tal. Mas o que é ser responsável técnico? Bom, o RT, que a gente coloca aí no diminutivo da sigla, RT, é o profissional, tanto médico, veterinário ou tecnista, que exerce a função de responsável técnico do estabelecimento, que ele exerce a responsabilidade de empreendimento, projeto ou serviço. Qualquer atividade que desenvolva a medicina veterinária ou zootecnia, seja um estudo, pesquisa, levantamento de dados, uma consultoria, assessoria, ou ser responsável técnico do serviço, ele tem que ter ali um RT, uma pessoa assumindo essa função. O profissional, quando assume essa função, ele responde técnica, ética e legalmente pelos seus atos profissionais e pelas atividades que eles desenvolvem. Não apenas na esfera administrativa, por exemplo, o conselho de classe fiscaliza o exercício profissional e pode aplicar ali penalidades administrativas, mas também na esfera civil e penal. Esse profissional, essa pessoa, é quem garante perante o tomador de serviço a qualidade dos produtos e serviços prestados ao consumidor. O que vem a ser a isso? O RT é aquele profissional que é capacitado para exercer a sua função e que ele vai garantir a qualidade daquele produto que é fabricado, a qualidade dos serviços que são prestados, para proteger ali a sociedade, garantir à sociedade que aqueles produtos que estão sendo consumidos ou o serviço que está sendo prestado à população tenha boa qualidade. Então, o RT é quem garante isso, tá? E aí, como eu disse para vocês, a sociedade tem que ter a certeza de que aqueles produtos que ela vai consumir ou adquirir é seguro, garante o bem-estar dos animais, presta um bom atendimento. Esse é o real papel do RT. Então, a gente vai trabalhar para mostrar para vocês o que faz um RT ser diferenciado e exercer o seu papel ali na íntegra, plenamente o seu papel. Queremos que você, se deseja ser um responsável técnico, a gente vai mostrar até o final dessa palestra, que é uma área fantástica e muito rentável, que a gente quer que você seja um RT profissional. Não seja qualquer RT, um RT que faça diferença e um RT que seja diferenciado, disputado no mercado, tá? Muitas oportunidades passam, né? Surgem propostas de emprego, vocês podem perder dinheiro e tempo fazendo coisas quando não sabe exatamente o que fazer naquela atividade.
não mostram o seu potencial, deixam de, quando não conhece muito a área, não enxergam as oportunidades ocultas que existem e pode ajudar ali a ganhar um pouco mais, ajudar a se desenvolver e se destacar. E tudo isso gera dúvida e medo na atuação, quando você desconhece. Gera uma insegurança do profissional, gera erros na sua atuação e, consequentemente, desmotivação. E aí o profissional fala que não é valorizado, que, na verdade, ele não soube ali se desenvolver, se engajar e se comprometer para ser um destaque, tá? Mas tudo é possível e a gente vai mostrar como ser um RT excelente e disputado. Ana, antes da gente passar para o primeiro passo, a gente esqueceu de dar uma informação. Mostra aí o nosso... Verdade! A gente deixou vamos... Ih, embaçou. Deixa eu tirar meu fundo de tela. Pera lá. Vocês prestem atenção na palestra e tem um queridinho nosso, um brinde que a gente normalmente dá para o pessoal que faz o curso, que é o nosso planner. E ao longo da palestra a gente deixou uma palavra escondidinha aí, uma palavra que a gente gosta bastante de usar. E aí, quem ao final atender aí o que for solicitado ao final, vai estar aí recebendo esse planner em casa, hein? Ficou Mas melhor? Ficou, já deu para ver. Então, vamos lá, eu vou falar com vocês, vou começar aqui ao primeiro passo. Passei para mim. Raquel, você viu que a Ana Maria está com a câmera aberta? Adorei. Oi, Ana. Temos também a Adriele. Não, a Adriele fechou, tá um planeta. Acho que só, por enquanto. Gente, abrem as câmeras, eu queria ver vocês. Vamos lá, Raquel. Então, vamos passar para o primeiro passo, então. Bom, o primeiro passo é você ter conhecimento da legislação. É imprescindível. E minha câmera está dando um show aí, né? Essa câmera é super legal. Eu também tenho uma dessa. De repente, a gente fica paralisada. Beleza. E aí, é importantíssimo que você tenha conhecimento da legislação. Então, primeiro, as legislações no sentido amplo, tanto da atuação do profissional, médico veterinário, zootecnista, o próprio Código de Ética Profissional, que o Dr. Felipe abordou na palestra anterior, conhecer a exigência legal da contratação do RT, as formas de se contratar. Tá sem som? Tá, pessoal, se não estiverem me ouvindo aí, falem, tá? Então, se a gente for avaliar o embasamento legal da atuação do RT, nós temos a legislação em que normatiza a atuação de forma ampla do responsável técnico e também específicas por área de atuação, tá? A depender da área selecionada. Pode passar. Bom, e daí aqui elencamos duas legislações importantes que normatizam a exigência desse responsável técnico. A primeira, a Lei 5.517, de 1968, que é aquela que normatiza o exercício do médico veterinário. E aí, ela também é utilizada, assim como a 5.550, na exigência da contratação de um RT zootecnista. E lá no artigo 28, ela fala exatamente isso, da necessidade de contratação pelos estabelecimentos que exercem atividades na área da veterinária e na 5.550 da zootecnia, a exigência de se ter um profissional habilitado como responsável técnico. E aí, a própria resolução CFMV 1435, que disciplina sobre registro, inscrição profissional, entre outros aspectos, traz lá no seu artigo 32 sobre a obrigatoriedade de se contratar um responsável técnico para aquelas empresas que têm ali no seu rol atividades relativas ou privativas da veterinária e da zootecnia. Então, lá no seu parágrafo 4º, ela fala que o estabelecimento deve contar com o responsável técnico encarregado das atividades e serviços, cuja relação será formalizada mediante anotação de responsabilidade técnica. Então, eu preciso dessa vinculação, dessa anotação de RT que é homologada pelo CRMV, no caso aqui, pelo CRMV Tocantins. E aí, vejam vocês, né? A gente tem aí algumas situações de estabelecimentos que, em fiscalizações, nós detectamos algumas irregularidades e que são passíveis de atuação do responsável técnico. Então, por exemplo, nessa foto do lado esquerdo, um consultório veterinário em que o seu banheiro ali de suporte de uso para lavagem de mãos do profissional, para troca de roupa, olhem a condição
desse banheiro, ou até mesmo da organização da sala cirúrgica, dos equipamentos e insumos que são ali organizados dentro dessa sala cirúrgica. Então, boas práticas dentro do estabelecimento, seja numa clínica, num hospital, numa fábrica de ração, numa indústria de alimentos qualquer, ela é destinada, sim, ao responsável técnico, em algumas situações, ao grupo de apoio, que é o próprio controle de qualidade, mas é imprescindível que o profissional, ele tenha conhecimento para aplicar isso, e para isso o conhecimento da legislação. Pode passar. Então, veja essas outras situações. A forma como é armazenado os medicamentos, os insumos, a distribuição disso dentro dos armários de forma inadequada. Então, uma organização, uma atenção para a aplicação das boas práticas é imprescindível. E aí, olhem essa situação, que é comum da gente ver, né? A utilização de geladeira ou frigobar, a forma como a gente disponibiliza os insumos dentro dessa geladeira. Eu posso fazer o melhor atendimento veterinário ali da região, do município que seja, eu posso me sentir o melhor técnico, mas se eu aplico uma vacina vencida, uma vacina que não tem ali, que eu não consegui estabilizar e manter dentro da temperatura adequada, o meu serviço ele é perdido. Então, é imprescindível essa atenção para os insumos, os equipamentos, as manutenções preventivas, tudo isso é importantíssimo. Se vocês observarem nessas fotos, temos desde um gelo excessivo ali nessa geladeira, uma geladeira que já é mais antiga. Pelo Manual do Frio do Ministério da Saúde, esses dois tipos de geladeiras não são recomendados para o uso em estabelecimentos médicos, né, que dá para a gente fazer uma equiparação ao veterinário, mas hoje não há ali uma legislação na área da veterinária que proíba, é apenas uma recomendação. Uso de deixar alimentos dentro da geladeira, o termômetro na porta também está inadequado, porque ele não é o local onde eu tenho o melhor local de aferição dessa temperatura. Então, eu volto a frisar a importância de se prestar um serviço adequado, mas que seja assegurado com as boas práticas, né? Não adianta eu ter um ótimo serviço técnico, mas não assegurar com os insumos que eu vou utilizar ali ou com os procedimentos adequados para que aquele serviço seja de qualidade. E aí a mesma situação na publicidade, né? Então o responsável técnico ele está ali nas boas práticas, mas também na publicidade do estabelecimento. Então nesse caso aí nós temos o quê? Uma promoção. O doutor Felipe falou agora há pouco sobre a questão de sorteios de divulgação. Então, a questão de se sortear serviços veterinários ou serviços zootécnicos, isso daqui é proibido. E o RT também deve verificar essas situações. Pode passar. Então, essa também é uma outra divulgação, né? Uma clínica que inaugura a clínica veterinária 24 horas e sorteia 1 ano de consulta grátis. Então, pensem vocês, né? Sortear 1 ano de consulta. Também proibido pelo Código de Ética. Pode passar, Ana. Então, quer dizer que o CRMV, ele obriga as empresas a contratarem um responsável técnico? Exatamente. O conselho, ele de certa forma, ele abre o mercado para o responsável técnico, ele garante que eu tenha a contratação pelas empresas desses responsáveis técnicos, tá? E aí, nessa situação, é que a gente tem que avaliar que eu tenho mercado para esses profissionais, porque hoje os conselhos têm muitas empresas registradas e para cada uma dessas empresas eu tenho a necessidade de um responsável técnico. E aí, para vocês terem uma noção, numa divulgação feita pelo CFMV, nós temos 115 mil estabelecimentos registrados hoje no conselho, no sistema CFMV-CRMVs. Então, são empresas que desenvolvem atividade básica ou aquela pela qual prestam serviços a terceiros e que seja privativa ou peculiar da medicina veterinária e da zootecnia. Então, pensem vocês, 115 mil empresas disponíveis. Pode passar, Ana. Passa. Aí, então,
Nesses estabelecimentos, vejam vocês, se nós pegarmos aí só as clínicas, hospitais, consultórios, ambulatórios e pet shops, a gente teve um incremento baseado aí no censo de 2017, 2020, feito pela própria divulgação do CFMV, um aumento de 39% no número desses estabelecimentos registrados. Então, em 2017, tínhamos por volta de 38.196 estabelecimentos, e em 2020, 53.131 estabelecimentos. Pode passar, Ana. E aí, quais as áreas de atuação e como escolher essas áreas de atuação como responsável técnico? Porque são inúmeras. Desde indústria, saúde pública, animais vivos. Então, pensa vocês, ali na indústria, eu tenho, por exemplo, responsáveis técnicos na fábrica de ração, na indústria de produtos de origem animal, leite, carne, ovos, mel, na saúde pública, nas UVZs, nas unidades de vigilância epidemiológica, de zoonoses, nos centros de bem-estar animal, no próprio comércio, na própria comercialização de animais vivos, como em animais aquáticos, como nos canis. Aonde eu tenho animais vivos, também tenho a exigência de um responsável técnico, leilões, vaquejadas, exposições de animais, aras, em centros de treinamento, nos próprios estabelecimentos veterinários, na própria produção animal, tá? Então, são várias as possibilidades de atuação como responsáveis técnicos. E aí, quais as atividades estão sujeitas a ter um RT? Ana. Se a gente pegar essas que eu citei aí atrás, todas elas estão previstas no artigo 5º e no artigo 6º da Lei 5.517. Falei para vocês lá antes, quando eu falei sobre saber de forma ampla a legislação. A Lei 5.517, o artigo 5º, fala das atividades que são privativas do médico veterinário, e no artigo 6º, aquelas que são relativas. Já a Lei 5.550 tem um artigo específico que trata sobre as atividades passíveis do zootecnista. Então, todas as atividades listadas nessas duas legislações são passíveis de ter um responsável técnico. Pode passar. Então, as firmas de profissionais da medicina veterinária, as associações, empresas ou quaisquer estabelecimentos cuja atividade seja passível da ação de um médico veterinário e do zootecnista. Basicamente é isso. Tudo que vocês entendem de atividade relativa ou privativa à medicina veterinária e à zootecnia é exigido um responsável técnico. Passo 2. Conhecendo a legislação, sabendo quais empresas vocês podem trabalhar, conhecendo ali um vasto campo de atuação, vamos para o passo 2, que é saber se regularizar como RT. Não adianta só se intitular responsável técnico. Às vezes a gente vai no estabelecimento e fala, ele é o responsável técnico, ele responde para a empresa. Mas o profissional só está regularizado como RT quando ele faz a sua RT. Então, ele tem que procurar o estado de atuação. Se você vai trabalhar no Tocantins, você vai procurar o CRMV de Tocantins. Se você for trabalhar em outro estado, você tem que se atentar para ter inscrição naquele estado também, ou transferir, ou ter uma secundária, e se inscrever naquele estado para buscar RT. Conhecer se tem especificidades da região em relação a RT. Por exemplo, tem alguma atividade que é muito comum no Tocantins, e às vezes tem uma carga horária diferenciada para aquele ramo de atuação. E aí você tem que conhecer isso. Além também de saber se tem resolução própria, resolução específica do estado para aquela atividade. É importante você estar atento a tudo. Lembre-se que não basta só conhecimento técnico, vocês têm que saber bastante de legislação, tá? E aí vocês têm que entrar no sistema online, cadastrar a RT, Siscad Web. Doutora Luana, Siscad Web aí, todo mundo? A RT, cadastra a RT no Siscad Web e aí você tem a sua RT homologada. O profissional só é responsável técnico quando ele tem a RT homologada no CRMV Tocantins, se ele for atuar no CRMV Tocantins. Não existe declaração que fale que é responsável técnico. O documento legal que fala quem é o responsável técnico para aquela atividade chama-se ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Além disso, fala, nossa, mas toda vez eu tenho que fazer RT? Gente, pensa na RT como um documento que vocês comprovam um vínculo com aquela empresa.
mostra que você trabalha para aquela empresa, é o responsável técnico. E mais ainda, ele serve de acervo técnico quando solicitado, por exemplo, numa entrevista de emprego, ou até mesmo num processo de licitação, ou até num concurso público. Quer comprovar sua experiência, você mostra seu acervo técnico. O que é isso? O conjunto com todas as ARTs que você já fez na sua vida profissional, mostrando que você tem expertise, que você tem conhecimento e já trabalhou muito naquela área de atuação. Isso se comprova com uma ART. Então, para frisar, só é RT quem tem sua RT devidamente homologada pelo CRMV. Assim como qualquer outro órgão de classe, há necessidade de homologar RT no conselho. CREA solicita RT dos engenheiros, Conselho de Biologia, mesma coisa, de Química, e assim o CRMV, para os médicos veterinários e zootecnistas. A formalização da RT, também é importante vocês saberem o seguinte, que após vocês serem contratados, vocês profissionais, médicos veterinários e zootecnistas, após serem contratados pela empresa, assinou o contrato de trabalho, vocês têm 10 dias para ir no conselho do seu estado, apresentar e homologar a RT, fazer a RT, tá? Passou desses 10 dias, você pode ser autuado, você está irregular com sua situação, porque você já assumiu ali sua responsabilidade técnica. Então, você tem 10 dias para apresentar a RT no conselho. E aí, a RT é o documento mais importante, delimita a sua atuação, a sua responsabilidade e vincula aquele estabelecimento, aquela empresa que você é responsável técnico, tá? Onde você presta os serviços. E aí eu vou falar algumas especificidades do Tocantins para você, em relação à carga horária e limite geográfico. O que é estipulado e tem no Manual de Responsabilidade Técnica? Foi falado pela doutora Luana no início, que o manual feito por vocês e está disponível aos profissionais do CRMV de Tocantins, e é importante você, vou começar a atuar como RT, olha o manual de RT, baixe no site, está de fácil acesso, baixe o manual de responsabilidade técnica, conheça as orientações que são passadas pelo regional para você, profissional. Saber exatamente o que você deve fazer em cada área de atividade. O manual é o primeiro documento que vocês têm que ler quando vocês querem trabalhar com RT, e lá tem algumas informações importantes. Carga horária. Todo profissional tem geralmente 48 horas semanais para trabalhar como responsável técnico. E aí, ele pode ter mais de uma RT. Ele pode ter uma RT completando essas 48 horas, ou não. Ele pode ter vários contratos de RT. Mas só tem que ficar atento para a carga horária mínima de cada contrato de RT. E é estipulado no mínimo 6 horas por semana, geralmente, na maioria dos empreendimentos. E aí, essa RT, além de cumprir a carga horária mínima, você tem que saber exatamente quanto tempo vai precisar para atender aquelas demandas. Não é só o mínimo que tem que ser atendido. Às vezes a empresa é grande, requer mais tempo de você naquele estabelecimento, e você vai colocar uma carga horária maior. Tem que atender o mínimo, mas quem define a carga horária exata para mais é o profissional, tá? E aí o RT pode dividir os seus contratos de trabalho ao longo da semana. Às vezes, pelas atividades que ele trabalha, ele pode assumir 2, 3, 4 RTs, 4 contratos de trabalho, por exemplo, e ser responsável técnico daqueles locais. Importante frisar uma informação. Apesar de ter uma carga horária mínima, essa carga horária é o mínimo que o profissional tem que comparecer na empresa para desenvolver os seus trabalhos, como RT. Mas o RT é responsável por tudo que acontece no estabelecimento em relação à parte técnica durante todo o período de funcionamento da empresa. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês e 365 dias no ano. Ele responde por aquela empresa. E aí a gente vai falar mais para frente, como que ele vai garantir que quando ele não está, as coisas estão acontecendo da forma como ele deixou orientado. Então tem artifícios para isso, tá? A gente vai falar mais para frente. Mas o importante é saber que tem um mínimo a ser cumprido, só que esse mínimo é de visita presencial, para ele estar lá fazendo o seu trabalho como responsável técnico. E não é o tempo que ele responde. Não, ele responde por todo o período, tá? Limite geográfico. É recomendável que o RT more próximo ao local de prestação de serviço, para não ter perda de tempo ali com deslocamento, para ele conseguir atender as necessidades daquela empresa. Só que também no Manual de Responsabilidade Técnica do CRMV de Tocantins mostra
que tem uma distância tolerável, que é de 150 quilômetros. Fora maior que essa distância, o profissional tem que apresentar uma justificativa para a diretoria do CRMV de Tocantins, mostrando que é plenamente viável e possível assumir a responsabilidade técnica daquele distanciamento, maior que 150, tá? E lembrando que o RT deve cumprir a carga horária presencial no estabelecimento, senão a gente considera como assina para a empresa, não vai no preço dos serviços, tá? Lembrando também que a RT é pessoal e intransferível, é o profissional que é responsável técnico, não transfere essa responsabilidade para ninguém, é só dele, e é da pessoa física. Não existe pessoa jurídica sendo responsável técnico, tá? E quais exigências do CRMV para assumir uma RT, para ser responsável técnico? Qualquer um pode ser RT? Qualquer um, basicamente, desde que esteja inscrito no CRMV do Estado, que vai atuar, participar dos seminários oferecidos pelo CRMV. E agora é uma prática que o CRMV de Tocantins está adotando. Então, esse seminário que vocês estão assistindo hoje vai garantir ali que você possa fazer uma RT no sistema online, no SISCAD Web, tá? Também tem um impedimento. Quando o profissional, se ele não estiver respondendo nenhum processo ético que impeça sua atuação profissional, como uma suspensão, uma cassação, ele pode assumir o RT. Caso contrário, não, porque ele está suspenso das suas atividades profissionais. E também tem que homologar a RT no conselho. Então, ele não pode se declarar um responsável técnico. Ele tem que formalizar isso, que é através de uma anotação de responsabilidade técnica. Tá contigo, Raquel. Só para falar que, além da Ana, o Claudionei Bão também está aqui com a câmera aberta com a gente. Eba! Ô, Mila, mas deixa eu falar que o Claudionei não é só do Tocantins, não, viu? Ele está inscrito em Goiás também. Ah, é? É, muito tempo de conhecimento na responsabilidade técnica, está aqui prestigiando a gente. Tudo bem, Claudionei? Bem-vindo. Bora lá, então. Então, tá Deixa no eu falar. Tocantins, mas gosta do piqui. Não sei se ele gosta de piqui, não, porque eu passo. Vamos para o passo 3, então. Passa para mim, Ana. Bom, então o terceiro passo é saber usar corretamente os documentos de RT. Gente, então, já sei da legislação, sei ali o conhecimento geral da legislação, as exigências para se tornar um RT, sei um pouquinho do mercado, de como é que ele está se direcionando, da área de atuação que a gente vai falar um pouco mais à frente, das exigências do conselho, e aí é importante eu saber usar os documentos na prática como responsável técnico, tá? Mas para que documentar? Né? A Ana falou muito bem no início dessa responsabilização do profissional. Então, é imprescindível vocês saberem que, independente de a carga horária ser 6 horas, de ser 10 horas, de ser 40 horas, se o estabelecimento, ele, inclusive, funcionar de madrugada, por exemplo, no frigorífico, o profissional responde integralmente por aquela situação. E o documento, nesse momento, ele é imprescindível. Ele que vai garantir que você fez a orientação. Passa para mim, Ana. Então, a gente não pode ficar só no verbal. E hoje, muitos profissionais se prendem ao verbal por ter dificuldade de colocar aquelas informações no papel. Então, veja essa situação. É uma vacinação de balcão que hoje, pela legislação, ela é proibida. Então, eu teria que ter um consultório, um local adequado para fazer essa vacinação. E sendo feita nesse formato, se ela está sendo feita, o responsável técnico não deu a orientação devida, ou se ele deu e não colocou aquilo no documento, ele pode ser penalizado caso uma situação dessa seja verificada em fiscalização. Passa para a próxima. Ou até mesmo no estabelecimento. Vejam aqui essa situação, um frigorífico em que os colaboradores não usam nenhum tipo de EPI, e nesse mesmo frigorífico a gente encontrou diversas irregularidades. Então, vejam vocês, só nessa foto, vejam vocês lá no fundo, as janelas não tinham proteção. Nesse caso também não tinha proteção de iluminação, não é possível ver aqui, mas a forma com que era realizado o abate nesse frigorífico não era possível garantir as boas práticas. Então, se eu não tenho higienização adequada de mão e bota ao entrar nesse frigorífico, se esse colaborador não faz nenhum tipo de exame periódico ou admissional,
Se esse colaborador não faz esterilização de faca, se eu não tenho água na temperatura adequada, isso pode ser um problema para o processo produtivo dessa empresa e, consequentemente, para a qualidade desse produto ofertado. Pode passar. E aí, ao mesmo tempo, se está acontecendo essas situações, pode deixar, Ana, que eu vou falar quais são esses documentos, tá? Se esse colega, ele, numa situação inicial, igual aquela do pet shop, se ele orientou e mesmo assim o empresário quis fazer, no momento de ausência dele, ele estaria resguardado nessa situação. Só que é imprescindível a gente também avaliar até que ponto o livro resguarda e até que ponto eu teria que passar para um próximo documento. Então, vamos lá, passa para mim, Ana. Quais seriam os documentos? O primeiro seria a própria anotação de RT, que a Ana já falou, que é o documento em que eu formalizo o meu contrato de responsabilidade técnica com aquela empresa, a minha vinculação com aquela empresa. Raquel, mas eu não dei certo na empresa, os meus valores, o que eu acredito não está de acordo com aquela empresa, o que eu posso fazer? Eu posso sair antes do vencimento? Pode. Para isso, você preenche uma baixa de RT, que hoje você consegue fazer de forma online. Então, esse é mais um documento do responsável técnico. E aí, nós vamos para o livro de registro e anotações do RT. Hoje, no CRMV Tocantins, vocês fazem a aquisição do livro, leva no conselho, o conselho faz a abertura desse livro. Beleza, eu começo a fazer as minhas anotações. Entrei na empresa, comecei a fazer as anotações, faço a abertura do livro, faço as anotações no livro. Fiz anotação no livro de determinada situação, por exemplo, essa do frigorífico, em que eu cheguei, fiz um treinamento com os colaboradores, expliquei qual seria os EPIs necessários, a forma de utilizar e tudo mais. E aí, mesmo assim, eles não utilizam. Uma possibilidade é utilizar do próximo documento, que é o termo de constatação e recomendação. Nesse termo, nós vamos informar para o empresário quais medidas precisam ser adotadas e qual o prazo para ele sanar essa situação. Raquel, mas eu fiz isso e ainda não aconteceu nada, o empresário não deu o passo adiante. Aí nós temos o laudo informativo. O laudo informativo já é um documento que nós remetemos ao CRMV, de forma sigilosa, em que nós notificamos o CRMV, olha, CRMV, está acontecendo essa situação na empresa. Ou aconteceu da empresa impedir uma fiscalização do órgão de inspeção, de fiscalização tal. Então, é uma forma de você se comunicar com o conselho tomar as providências e você se resguardar. Então, vejam vocês que a gente não deve ficar só no livro, tá? Então, a gente tem o livro, temos o próximo, que é o termo de constatação, mas ainda temos o laudo informativo, tá, Ana? Então, assim, temos formas de nos resguardar. Raquel, eu mandei um e-mail para o empresário, ou eu tenho também as planilhas de monitoramento assinadas, em que eu faço a supervisão. Isso também é documento? Também é, tá? Então, assim, utilizem do livro, do termo, do laudo, mas lembrem vocês de fazerem o seu arquivo profissional. Raquel, vou sair da empresa. Tirem foto do livro, ok? Tirem foto do que vocês registraram, tirem cópia, façam um arquivo de pelo menos 5 anos. Por que 5 anos? Porque é o tempo de abertura para um processo ético. Então, 5 anos da data de hoje para trás, o conselho pode abrir um processo ético baseado em alguma denúncia ou em alguma fiscalização que ele recebeu até de outro órgão, conhecimento que ele teve para abrir esse processo ético. Então, façam esse arquivamento por pelo menos 5 anos. E relatórios também emitidos por vocês. O profissional pode ter uma periodicidade de apresentação de relatórios para essa empresa, assim como nesses relatórios detalhando as situações encontradas, o que é preciso fazer de melhorias, como se fosse um cronograma das medidas a serem implementadas na empresa, tá? Então, isso também é importante. Pode passar, Ana. Um outro documento muito importante que muitos profissionais deixam de fazer é a formalização do contrato de RT, a formalização da sua contratação junto à empresa. Muitos pensam o seguinte, eu vou ser RT, vou homologar uma RT, o conselho homologa, acabou, é isso, eu vou receber meu salário mensal. Mas não é bem assim. Tanto que na resolução 682, lá fala que o profissional ele tem 10 dias a contar da data da formalização do contrato para encaminhar a sua RT. Logo, eu preciso
formalizar esse contrato. E hoje nós temos algumas formas de formalização. A gente tem a pejotização, em que o empresário te contrata como CNPJ, mas faz uma RT como CPF. A gente tem uma carteira assinada e tem um contrato de prestação de serviço simples, tá? Então, para isso, eu faço a formalização de como vai ser o pagamento, de como vai ser a jornada de trabalho, os reajustes, as licenças, obrigações das partes e tudo mais. Pode passar. Vai aí, Ana. Então, muda. Tá, voltei. E o passo 4, tá? Que é um passo que a gente já veio falando. Toda forma de conhecimento, de saber o que fazer, saber documentar tudo aquilo que você fez, ter os meios, né, de tratar ali. Você não está presente 24 horas, mas a sua responsabilidade é 24 horas, e você deixar isso amarrado no documento de orientação. E aí vem o passo 4, que é um passo que às vezes muitos profissionais negligenciam, que a gente chamou de que a gente precisa acionar os dispositivos 5D, né? Primeiro deles, o marketing pessoal. É o primeiro dispositivo. O profissional precisa saber se portar, saber se vestir, ter ali a sua primeira impressão. Aquela palavra, primeira impressão é que fica, realmente é. Aquela expressão é muito verdadeira. E hoje tem estudos que mostram que a comunicação não verbal, que é aquela que não é falada, aquela que a pessoa só de ver, você já passa uma informação, você já está se comunicando. A sua forma de vestir, o seu espírito, a sua face, né? A sua, como é que chama? Expressão. A sua expressão facial, a forma como você está ali se portando, a forma de organização do seu estabelecimento, ou do estabelecimento que você trabalha. Isso tudo chama muita atenção. E a linguagem não verbal tem ali uma grande porcentagem, a maior parte, né, da efetividade na comunicação se dá comunicação não verbal. Então, o cliente de vocês, o tutor, seja lá quem vocês estão lidando, eles vão ter aquela impressão. Então, é importante vocês investirem no marketing pessoal, tá? Saber se identificar, saber sua marca, saber o que publicar, fazer a sua divulgação. Isso é muito importante. A gente vai falar juntos dessas, né, Raquel? Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia até falar, passa para o próximo. E daí, só antes de passar para como cobrar, é importante a gente falar um pouco sobre essa questão da definição da sua marca própria. Quando a gente fala, eu gosto bastante dessa frase, você é SA, você é sua marca. Então, assim, como hoje você está publicitando, eu vou deixar essa pergunta aí no ar, como você está se publicitando no mercado hoje, tá? Então, esse é um ponto muito importante de ser falado, que a gente, às vezes, durante a faculdade, fica muito focado na técnica, de como fazer um melhor procedimento, usar o melhor anestésico, qual a técnica mais adequada, mas a gente não sabe se divulgar. Então, assim, você definir a sua marca, como você quer se apresentar para o mercado é imprescindível. E dependendo da forma como você, ou de qual área você escolhe, a gente tem formas de apresentação diferentes, tá? Então, se é na área de produto de origem animal, se for na área de produção rural, se for na área de clínica, muda, às vezes, a forma de se apresentar, de falar com o colaborador, porque até o colaborador é diferente. Numa clínica, você vai tratar muito com o próprio veterinário, estudante. No chão de fábrica, às vezes, é um colaborador que não tem nem ensino fundamental. E aí, como é que você está se você está preparado para isso, se você está sendo visto da forma adequada como você pretende se divulgar para o mercado, tá? Vou passar. Antes da gente passar, a Ana Maria comentou aqui no chat, falando que ela usa o contrato de prestação de serviço com reconhecimento de firma no cartório. Muito bom, Ana, porque essa é uma forma de comprovação do seu vínculo, tá? Aquilo ali que você coloca na RT, o que você tem que receber, aquilo ali tem que ser cumprido. Não é um papel, não é uma mera formalização da empresa, é realmente seu contrato de trabalho. Muito bom, parabéns, é isso mesmo. É isso que a gente espera de um RT, que ele realmente mostre ali o seu valor, né? Que ele formalize a sua atuação, né? Uhum.
Passo 2, que é o dispositivo 2, na verdade, né? Saber cobrar. A gente recebe muitos questionamentos em relação a quanto que eu devo cobrar por aquele serviço. Quanto que eu tenho que cobrar para ser RT? Primeiro, que muitos estão enraizados na questão seguinte, carga horária mínima, tem ali vinculado uma remuneração. Aquilo é uma base estipulada como um critério de parâmetro. Só que quem define os honorários é o profissional, vocês precisam se valorizar por isso. Você, profissional, tem que saber o trabalho que vocês vão realizar, que aí vocês vão ter a ligação do tempo necessário para desenvolver aquela demanda, aquele trabalho, aquelas atividades técnicas. Vocês sabem exatamente quanto tempo vai durar sua prestação de serviço, de acordo com a complexidade da atuação, do local de prestação de serviço. Isso interfere bastante. Qualificação e renome do profissional. Imagina só você que tem conhecimento nessa área de atuação e vai ser RT. Lembra que eu falei do acervo técnico, que mostra ali sua expertise, seu conhecimento na área? Mostra seu acervo técnico e fala, olha, eu sou um profissional que trabalha há 10 anos com isso. Você tem ali formas de conseguir uma negociação mais vantajosa para você. Além disso, condição socioeconômica do cliente. Isso você pode levar como um parâmetro, uma avaliação para oferecer ali o seu valor, né? Na verdade, não é só quanto custa, e sim o que você vai oferecer. É muito fácil, né, Ana, quando o colega basicamente só se baseia nisso daqui, na tabela, porque é mais simples. É mais simples eu falar que para 6 horas semanais é esse 1,2 salários mínimos, do que eu realmente avaliar qual o meu valor no mercado, baseado na minha expertise, no tempo que eu já trabalho com isso, na minha pós-graduação, na forma como eu me posiciono. Então, é mais fácil eu chegar e falar que para 6 horas é 1,2, ou até mesmo alguns profissionais, por não fazerem nada, chegar e falar que para assinar é R$ 100. Então, assim, o que nós temos que fazer é ter essa tabela como parâmetro, mas não como regra. Ela é um parâmetro, um norte, mas nós temos que nos valorar de acordo com o que nós realmente valemos, né? Que pode ser muito mais do que esse valor. Um dos problemas da responsabilidade técnica é que a gente deixou os empresários valorarem o quanto é o nosso serviço. Porque hoje, quem sabe se naquela empresa precisaria de 6 horas, 12 horas, 10 horas, ou até menos, é o próprio responsável técnico. É ele que teria que chegar na empresa, fazer uma avaliação antes mesmo de ser contratado e falar para o empresário, olha, aqui o que você precisa melhorar é isso, 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 e para isso a gente precisa desempenhar um trabalho de X horas. Então, é o profissional que deveria fazer essa avaliação, e não o empresário. E essa tabela ela serviria apenas como um parâmetro, um norte para o profissional, né? E aí a gente encontra recibos de trabalho. Olha só, como a Raquel disse, R$ 100, nessa aqui, ó, tá R$ 1.000. Só que é para fazer o trabalho do doutor tal de abril, maio, junho, julho, agosto. Ainda está mais, não, está ganhando R$ 200. 5 meses, né? Tem uns que a gente já ouviu falar, que é assim, ó, olha, você assina para mim que eu pago sua anuidade no CRMV. Ou você assina aqui, e aí eu faço um Pix para você. Só que isso está perdendo, tá? Eu gosto muito de falar isso, que em fiscalização, quando a gente faz, isso está se perdendo. O profissional sabe o que ele responde. Ele sabe que ele está se comprometendo fazendo esse tipo de trabalho, deixando de fazer o seu trabalho, né? Então, isso está acabando. Ainda, infelizmente, tem, mas não está como antes, né? A gente viu uma forma aí melhor de precificar e valorizar a profissão e a função de RT. Dispositivo 3, o terceiro dispositivo que a gente chama também é a contratação, tá? O profissional... Oi, o negócio tá passando aqui, não? Tá rolando vídeo. As formas de contratação. Como que pode o profissional ser contratado? A Raquel falou um pouquinho sobre isso. Temos algumas formas de contratação. Que pode ser... Meu Deus.
que pode ser através de uma carteira assinada, o profissional seletista tem ali a carteira assinada, ele trabalha naquele estabelecimento, ou pode ser mesmo formas de contrato de prestação de serviço. Ele faz um contratinho, tem modelos disponíveis de contrato de trabalho que o RT pode se utilizar, e também tem a criação do CNPJ, o profissional cria o CNPJ para ele ter ali a sua empresa, e a empresa contratar a empresa do profissional. Lembrando que a RT é na pessoa física, no CPF do profissional para executar as funções. Mas ele pode ali criar sua empresa e aquele empreendimento contratar a empresa do profissional. Ana, só lembrando aqui a importância de se ter um contador de confiança, né? Porque, principalmente nos casos de contrato de prestação de serviço e a criação e de CNPJ, você vai precisar aí da tributação e do lançamento disso no imposto de renda. Então, Isso mesmo. a tributação a ser recolhida. E Falando a outra... Oi? Deixa eu falar um pouquinho Fala. do dispositivo 4, né? Então, é importante a gente falar em comunicação. Como nós temos dificuldades em nos comunicar. Isso é normal, tá? Isso é do ser humano. Que a gente não tem muito o que... Às vezes a gente não desenvolve, não para pensar muito nessa ferramenta que é tão importante para nós como seres humanos, seja no meio pessoal ou até mesmo profissional, quanto isso impacta nas nossas relações. E quando a gente pensa no responsável técnico, a gente pensa, mas é simples, eu tenho lá aqui na empresa, mas a gente não percebe o tanto que a rede de comunicação ela é ampliada. Eu tenho que saber me comunicar com o fiscal, eu tenho que saber me comunicar com o cliente, eu tenho que saber me comunicar com a equipe, eu tenho que saber comunicar com o empresário que me contratou, eu tenho que saber me comunicar com o fornecedor, e nem sempre essa comunicação é a mesma com todo mundo. Nem sempre a minha equipe, ela tem o mesmo conhecimento que o empresário que me contratou tem. São conhecimentos distintos. O próprio fornecedor, como é que eu vou negociar com aquele fornecedor para, às vezes, devolver um produto que chegou para mim que não atende à especificidade técnica e legal que eu preciso. Ou até mesmo o fiscal, como é que eu vou ter a minha relação amistosa com o fiscal que vai chegar na empresa e que vai, muitas das vezes, auditar ou fiscalizar o meu trabalho. Então, assim, a importância da gente saber se comunicar. E aí, muitos desses dispositivos, alguns desses dispositivos 5D, se vocês avaliarem, são situações de desenvolvimento até mesmo pessoal, tá, pessoal? Desenvolvimento seu, porque quando você aprende a se comunicar, isso não recai só no profissional, isso também te traz benefícios do lado pessoal, na forma como você se comunica com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, com o familiar, com o colega, e tudo isso, muitas das vezes, a forma como a gente se comunica e lida com isso no dia a dia, impacta muito no nosso emocional. Tá? Então, é muito importante a gente saber técnicas, conhecer aí como eu posso me diferenciar sabendo me comunicar melhor. E esse slide, basicamente, eu quero lembrar para vocês a importância de saber nichar a sua comunicação. Como é que eu converso com o fiscal, com o cliente, com a equipe, com o proprietário, com o fornecedor, e saber aí me comunicar bem com todos eles, e principalmente ouvir. Pode passar, Ana. Eu? Uhum. Estou respondendo a Mária no chat. Não, então eu falo. Perguntou se as RTs de evento seguem o mesmo padrão. Sim, básico mesmo, né? Uhum, mesma coisa. Só que daí, às vezes, o que pode acontecer no caso que ela está citando é que pode ser um evento esporádico, né? Então, às vezes, ela vai formalizar um contrato para um evento que vai acontecer, às vezes, a cada 6 meses, um ano, então tem que avaliar isso também, se é um evento permanente ou periódico. E aí, pode falar. se vai deixar essa palestra postada, vi que estão gravando, gostaria de acessá-la posteriormente. Acho que o pessoal fala depois disso, né, Andressa? Isso, a gente vai editar e postar no canal do YouTube do CRMV. Ótimo. E agora o dispositivo então. 5, vai. Pode ir, Raquel, você. Bom, então tá. Uma coisa aqui que eu acho que muita gente não aborda é que eu vou ser RT, mas eu já estou dentro da empresa. Por que eu não posso fornecer outros serviços para a empresa que não seja RT?
E aí, muito profissional, ele se perde no momento em que ele, eu sou RT, mas então eu também faço o seu plano de gerenciamento de resíduos, no caso de uma clínica. Eu também faço o seu POP de higienização, de limpeza, de esterilização, e não vou te cobrar nada, porque isso está aí na minha responsabilidade técnica, e isso é um erro. Porque para esses estabelecimentos nós temos as oportunidades ocultas, em que eu atuo como RT, mas eu tenho serviços extras que eu posso oferecer para essa empresa. Então, por exemplo, numa clínica, eu teria algumas possibilidades como essas que eu citei. Passa para o próximo, Ana. Dentro de um laticínio, o profissional ele é responsável por fazer a implementação das boas práticas, do HACCP, seja qual for a ferramenta de boas práticas a ser implementada ali. Mas ele pode também, por exemplo, elaborar os próprios programas de autocontrole. Então, se ele pode fazer essa elaboração como consultor, fazer isso à parte, cobrar à parte e implementar como responsável técnico e receber por isso. Então, o profissional ele tem que deixar claro no momento da contratação qual a limitação da atuação dele como responsável técnico, tá? E realmente atuar como se fosse um consultor dentro do estabelecimento, porque ele tem outras possibilidades ali dentro que não só a responsabilidade técnica. Quando a gente falou da contratação, é muito importante destacar que a forma como você se apresenta para o empresário, a forma como você apresenta o seu trabalho para o empresário é que vai fazer uma grande diferença no formato dessa contratação, em como ele vai te contratar, tá? Então, no momento em que eu estou ali deixando claro quais são as possibilidades de serviço a serem prestados, em que eu vou apresentar ali uma proposta de contratação em que o profissional, após chegar na empresa, fazer uma avaliação do que seria necessário de procedimentos ali, e ele que vai se ofertar para a empresa com o valor que ele acha e a carga horária que ele acha que é passível de fazer um bom trabalho na empresa, aí sim ele deixa claro ali quais são as possibilidades. Olha, aqui também tem a possibilidade de fazer, a necessidade de fazer os programas de autocontrole. Para isso, é tanto. Para a responsabilidade técnica, é tanto. Então, assim, tem que deixar claro para o empresário quais são os serviços que você oferece para que ele escolha e veja o que é mais adequado para a empresa dele. Pode passar. Pode continuar aí. E que tal ganhar 5, 7 ou 10 mil reais como responsável técnico? Isso é plenamente possível. Lembra que a gente mostrou para vocês que você pode ser responsável técnico por mais de um estabelecimento, tá? Você pode ali aproveitar de oportunidades ocultas que muitos profissionais estão ali vedados, não estão enxergando essa situação, e a gente pôde mostrar para vocês algumas situações que, independente da área de atuação, tem oportunidades ocultas que vocês podem se valorizar, mostrar, negociar essa situação e mostrar que você pode oferecer mais. Até trabalhando como responsável técnico, você vai encontrar ali os pontos fortes e os pontos fracos também da empresa. E buscar, através do conhecimento desses pontos fracos, trazer alternativas de melhorias. E aí se valorizar, mostrar o seu trabalho que você é capaz, buscar sempre ter conhecimento, atualizar-se de várias áreas, para você conseguir ali ser um profissional completo naquele estabelecimento e conseguir lhe oferecer mais, tá? E aí a gente criou também a escola RT Vets, que é uma escola que a gente só fala de responsabilidade técnica, que a gente passa todas as informações de RT de forma descomplicada, está no único lugar, conhecimento necessário para vocês atuarem como responsáveis técnicos, e também a gente te ajuda a ser um responsável técnico disputado no mercado, tá? Conseguindo aí alcançar ali os dígitos necessários. Como eu disse para vocês no começo, o nosso livro de responsabilidade técnica, quem tiver interesse pode falar com a gente posteriormente, que a gente tem disponível para quem quiser adquirir. Raquel? O nosso Instagram, né, que está aí, alguns já estão seguindo a gente, tá? Então, acompanhe as nossas redes, a gente diariamente tem postado assuntos diversos sobre responsabilidade técnica, e nesse telefone aí de WhatsApp vocês também fazem contato conosco. Então, assim, o importante é profissionalizem a atuação como responsável técnico. Não façam da responsabilidade técnica um bico, tá? É muito mais do que isso. É uma responsabilidade muito maior. Não é só uma assinatura.
muitos pensam que é só assinar, né? Mas pode ser muito mais do que isso, e se você está levando, ou se alguém leva só pelo meio da assinatura, está deixando de ganhar o que realmente deveria ganhar. Pode passar, Ana. E aí, dúvidas? Uma pergunta no chat perguntou se o proprietário do estabelecimento pode ser o RT, se ele for veterinário. Pode sim. Lembre-se dos impedimentos que eu disse. Você não pode ser RT se você tiver algum impedimento ético, ou seja, se você fizer algum tipo de fiscalização ou inspeção naquele estabelecimento. Mas, fora isso, você ser o proprietário e RT do estabelecimento, você pode sim, tá? Desde que você tenha ali conhecimento do que fazer naquele estabelecimento, saiba as suas atividades, saiba o que exatamente deve ser feito para garantir uma boa atuação como responsável técnico. Estamos à disposição também para mais dúvidas. E o sorteio, antes da gente finalizar. Como é que é, Raquel? Esse vai ser, manda a palavra-chave no nosso direct. Quem mandar primeiro ganhará o nosso planner. A Não gente deixa vai de seguir a enviar. gente também, hein? Miriam, entra lá e manda a mensagem que a gente divulgou no meio da palestra. Corre, Miriam. Eu também posso mandar? Pode, Pode, todo vamos mundo. lá. Ah, Quem lembra da eu tô palavra-chave que brincando. a gente colocou em um Eu vou dos Tem, slides? já tem deixar a lá, já oportunidade tem pro pessoal aí. resposta, Ana. Eu acho que é isso, Raquel. A gente vai esperar a palavra-chave. Ou alguém já quer falar? Não, Quer já que fale? Não, mandaram a lá no gente espera e a gente direct. entra em contato com essa pessoa que falou. Sim. Já Gente, teve temos, já. vários, e agora? Quem falou primeiro? Inclusive, eu segui vocês no Instagram recentemente. Realmente tem conteúdos muito, muito importantes lá, algumas dicas, né? Até recentemente eu comentei alguns posts lá para o pessoal que tem esse interesse de atuar na questão de responsabilidade técnica. É interessante que siga para ter algumas dicas do dia a dia aí que realmente tem muita coisa interessante lá. Exatamente. Obrigada, viu, Felipe? Muito obrigada pelo Volta e meia eu comento reconhecimento. uma publicação lá. Obrigada, gente. Acho que era isso. Obrigada pela atenção de vocês, de todos, por a gente ter ficado 1 hora falando com vocês. Espero que a gente tenha atendido as expectativas do CRMV de Tocantins. Espero que a gente possa ter contribuído com vocês profissionais que querem ser responsáveis técnicos, que a gente viu bastante acadêmicos, ou também profissionais que já trabalham com responsabilidade técnica e queiram se desenvolver mais na área. E a gente está à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Contem com a gente, e a gente ama falar de responsabilidade técnica, né, Raquel? É um prazer imenso. Amiga, só antes da gente finalizar, quem mandou a primeira mensagem aí foi a Rayane. Rayane com H, hein? Então, aí, Rayane, a gente vai fazer contato com você, tá? Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se tiverem ainda alguma dúvida, mandem lá no chat do RTVET, a gente vai estar à disposição. Luana, CRMV Tocantins, obrigada pelo convite, estamos à disposição. A gente que Meninas, agradece. muito obrigada mais uma vez, né? É uma honra poder apresentar vocês aos nossos profissionais e vocês explanarem de forma tão brilhante, né, esse tema tão importante para nós. É só gratidão mesmo. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Raquel, por sempre ter essa disponibilidade, esse carinho de estar ajudando aqui o nosso conselho também. Obrigada e muito sucesso para vocês, tá? Obrigada.